Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje chegou aqui a casa, confinamento, chegou aqui a casa mais um materialzito fotográfico, não é? Isto é impressionante, uma pessoa quando tem acesso à net e está confinada é uma chatice. Portanto, hoje chegou aqui a casa uma câmara 360. Não é só um capricho, nós por acaso na empresa trabalhamos bastante com câmaras 360, portanto estávamos a precisar de atualizar algum material e então, como já devem ter visto pelo título do vídeo, adquirimos uma Ricoh nova. Eu nem quero dizer o nome porque em português pode parecer mal, Theta Z1. Nós tínhamos anteriormente, neste segmento, andávamos com a Insta360 One X e ela deixava um bocadinho a desejar, especialmente em ambientes que era necessário HDR e afins. Portanto, resolvemos fazer um update aqui ao nosso hardware, digamos assim. E então tenho aqui alguns exemplos para vos mostrar do potencial ou do que a câmara consegue fazer. Vamos começar aqui exatamente pelo um exemplo de HDR, talvez levado ao extremo. Uma fotografia em cima desta mesa que está aqui, uma fotografia onde lá fora está um sol mesmo forte e dentro de casa, não é? Dentro de casa está completamente à sombra. Não acendi as luzes de propósito, não é? Tenho aqui duas luzes LED em cima que compensariam bem aqui o HDR, mas fiz mesmo parecer o extremo, ver até onde é que a câmara chegava e ver quais são as limitações de uma câmara deste range, digamos assim. Não é uma câmara profissional de 5 ou 6 mil euros, é uma câmara de 1000, portanto, neste range, o que é que ela era capaz de fazer? Antes de mais, queria dizer só, optámos pela Ricoh, muito simplesmente porque tem um sensor maior que tem a concorrência. Basicamente foi essa o nosso critério, não é? O nosso critério principal, e já tínhamos ouvido falar bem e tudo mais, e reviews na net, mas o que nos levou exatamente a comprar a Ricoh foi o tamanho do sensor. E então pronto, vamos aqui mostrar-vos alguns exemplos, algumas fotografias tiradas hoje com a Ricoh. Ela acabou de chegar, está a carregar estas fotografias, foi o que deu para tirar antes de acabar a bateria que vinha por defeito, digamos assim, a bateria que vinha de loja, e pronto, vou passar aqui às fotografias. São poucas, mas eu depois faço uma review com mais tempo, com o firmware atualizado. Ela, se não me engano, está na versão 1.50 e há a versão 1.60. Deu para ver ali 10 segundos, portanto acho que é isso. Mas pronto, passando aqui à primeira foto, é um HDR interno aqui do espaço onde eu estou, neste sofá, esta mesa. Quis mesmo estar lá, não acendi as luzes, e então para ver os shortcomings ou as falhas, onde é que a câmara tossia, digamos assim. E então pronto, como se pode ver, nas partes que tem luz, comporta-se super bem, especialmente neste segmento, é muito definida, dá para ver aqui os grãos todos, tudo o que é marcas e as definições, não sei como é que isto se chama, da madeira, não é? Whatever, da madeira. E pronto, também pus ali a Sony no tripé para fazer alguma sombra e ver se a Ricoh conseguia apanhar a parte da frente da Sony e ela conseguiu pelo menos ver os símbolos, que já não é mau, estava exatamente a contraluz, portanto já não é mau. Estou bastante contente com o upgrade da One X, a primeira, não falo da segunda, não a temos, estou a falar da primeira. Em termos de HDR, estou bastante contente. Vou pegar aqui um bocadinho nas falhas, porque isto não é só vantagens, e então aqui nestes cortinados perto de onde eu estou sentado, dá para ver onde é que falha para mim mais o sensor. Onde é que falha mais a câmera num todo, não só o sensor, mas onde é que falha mais a câmera com o HDR. O HDR nesta câmera, do que eu vi, lá está, mexi muito pouco. Vocês definem as fotos que querem tirar, não dizem que querem mais 2 EV ou mais 3 EV, não. O que vocês definem é exatamente o shutter speed, pelo menos acho que não há outra opção. Se eu tiver a dizer alguma coisa errada, corrijam-me nos comentários, mas do que eu vi vocês definem as fotos que querem tirar. Por exemplo, imaginando que querem tirar uma foto com a mesma abertura, dá para mudar a abertura, com o mesmo ISO
e depois uma a 1 sobre 20, outra a, vamos imaginar, 1 sobre 80 e a outra a 1 sobre 320, por exemplo, para fazer ali uma escala. Vocês definem isso à mão. Não sei se há maneira de o fazer em modo mais automático, digamos, ou uma pessoa dizer, olha, quero mais 2 EV ou quero mais 3 EV e ela fazer logo os auto-settings, digamos assim. Eu ainda vou confirmar melhor, mas eu fiz em modo manual, portanto, aqui está. Não acho que seja pior, honestamente, acho que uma pessoa assim consegue logo ver, ok, quando se vir o que está lá na rua é a versão mais escura, digamos assim. Quando se vir o que está nas sombras é a versão mais clara e depois há ali uma exposição intermédia que é a exposição, digamos, standard para ela fazer o range. Não acho que seja uma má opção, acho que é mais profissional, digamos assim, mais manual do que as outras câmaras 360 que nós já experimentámos. E pronto, aqui a falha que eu consigo mesmo apontar é aqui no cortinado, que é algo visível. Não é que seja um deal breaker, mas é algo visível e obviamente nunca entregaria um trabalho destes a um cliente. Sempre luzes ligadas e tentava iluminar o máximo possível as zonas de sombra. Portanto, isto nunca iria acontecer, nunca iria entregar um trabalho destes. Passando aqui à parte exterior, isto aqui é sem HDR, basicamente. Foi só, está em modo manual, ou seja, escolhi os settings todos, mas sem HDR. Basicamente foi isso. Quis ver como é que a câmera se comportava com sol direto de um lado e algumas sombras do outro lado. Não tenho queixa absolutamente nenhuma. Acho que para exteriores funciona muito bem. Não vejo assim grande falta de definição ou aquele grão estranho que aparece. Se tivermos aqui a pixel peeping, como se costuma dizer, conseguimos ver onde é que foram feitas as stitch marks, ou seja, onde é que ela ligou uma lente com a outra. Dá para ver porque, isto como foi no jardim, há aqui muito detalhe, digamos, e então dá para ver onde é que foi feito esse stitching. É um problema das câmaras 360 que tiram as fotos instantaneamente, digamos assim, ao mesmo tempo, não são a rodar ou uma coisa do género como era com as DSLR, por exemplo, ou com o sistema da Matterport, que também tem outros problemas, atenção, não é este. Muito contente com o serviço em exteriores, acho que fica com uma definição muito engraçada, são 23 megapixels, não é nada por aí além, mas fica com uma qualidade muito boa e não há assim mais grande coisa a dizer. Obviamente tive que limpar aqui o chão e não me dei a grande trabalho de correção. Muito honestamente foi só tirar a base do monopé. Não é a base, é onde a câmera assenta. A base é em baixo, mas pronto. A base do monopé em Photoshop, Content Aware, e foi o que ficou. Se fosse para um trabalho para um cliente, lá está, levava aqui mais uns toques e ficava com as linhas todas direitas. Se bem que nós, quando fazemos trabalhos para clientes, não deixamos olhar até baixo, porque fica sempre aqueles pontos do Zenith e o Nadir. Zenith, Nadir, será que é esse o nome? O ponto totalmente para baixo e o ponto totalmente para cima normalmente são inúteis e nós limitamos o campo de visão e não deixamos ir até baixo. Portanto, é um bocadinho indiferente, honestamente, para o trabalho que nós fazemos, obviamente, ou como trabalhamos. Portanto, super contente com a performance em rua. Tenho aqui outra performance em rua e aqui tenho aqui duas fotos iguais, já vão perceber. Isto é o que se vê com a base, ou eu vou-lhe chamar a base, não é a base, mas é onde a câmera assenta no monopé, que nós usamos, que é um Manfrotto. Esta é a versão não editada, ou não editada para tirar o monopé, basicamente. Ela tem color correction, tem isso tudo, e isto é o que foi feito a partir do JPEG, atenção. Apenas a última foto que eu vos vou mostrar foi trabalhada a partir do RAW, que a máquina dispara JPEG e JPEG mais RAW. Apenas a última foto foi trabalhada a partir do RAW e fizemos uma edição mais extrema. Todas as outras foi JPEG, mesmo o HDR, atenção. Eu depois, quando fizer uma versão mais extensa, eu faço um HDR outra vez, mas com RAW. E mesmo assim estou muito contente com os detalhes da relva, especialmente a relva que está aqui mais perto, estão muito, muito, muito engraçados. Não estava à espera que tivesse tanto detalhe, honestamente,
para uma câmara deste valor e destas dimensões, pensei sinceramente que tivesse menos detalhe. E vou passar aqui à próxima foto, porque é exatamente a mesma foto, só que ela alinhei um bocadito aqui o yaw, como se diz, não é? O ponto de início, e tirei a base do tripé. Lá está, outra vez, sem grande trabalho, foi selecioná-la, delete com Content Aware no Photoshop e feito. Lá está. Mais uma vez eu vou aqui pôr sempre este asterisco. Se fosse para um cliente eu punha mais trabalho na fotografia. Isto foram 5 minutos, portanto não me batam muito. Era só mesmo para testar aqui as outras qualidades da câmara, não as minhas qualidades de Photoshop. E continuo muito contente, não fica nada mal, nada mal. E agora, passando aqui à última, esta foto assim, e daí esta edição extrema, foi feita com base no RAW. E aqui foi basicamente tirar a saturação, ou tirar a vibrance, melhor dizendo, não é a mesma coisa. Ou não é exatamente a mesma coisa. Puxando aqui algumas cores, aqui também foi outro teste que estava muito vento e era eu segurar a câmera em cima do monopé, como se pode ver na sombra, eu deixei a sombra de propósito e a base do monopé aqui de propósito. Basicamente eu estava a segurar um monopé de quase 2 metros de altura, muito vento, e aqui a ideia foi, a câmera estava a balançar, não é? E aqui a ideia foi, vamos ver como é que a câmera se comporta a balançar. Comportou-se muito bem, não vejo aqui grandes falhas. Gosto, sinceramente, dos fecheiros RAW que vêm da câmera por defeito. Tem um dynamic range bastante elevado, dá para ir buscar muitas shadows e muitos highlights. Obviamente não é uma câmera profissional, não é uma mirrorless full frame, não é whatever, mas para uma câmara destas estou muito contente, para um sensor de 1 polegada, se não estou em erro, estou muito contente com o resultado final. Mais uma vez, se tiverem a pixel peeping, dá para ver aqui a stitch line, que fica ali um bocadinho a erva borratada, entre aspas, no jardim, mas tudo o resto, tudo o que são linhas retas, ficam completamente acertadas ou certas. Whatever. Completamente imperceptível, onde são linhas retas e ele a câmera faz um ótimo trabalho nessa parte no stitching. Mais uma coisa que eu quero dizer sobre esta fotografia, o stitching foi feito pós, ou seja, não foi feito em câmara. Quando é assim, faz um RAW com as duas câmaras, não é? Basicamente parece uns óculos. Vocês editam aquilo, é meio estranho de editar aquilo porque vocês estão a editar 2 olhos e depois exportam com o Lightroom e depois passam a fotografia exportada e editada do Lightroom através de um software próprio da Ricoh para o stitching, e aí podem acertar algumas coisinhas. Portanto, se não gostarem do stitching automático, têm ainda essa opção de stitching manual, o que eu acho brutal. Uma das coisas que me chateava bastante com a Insta360 que nós tínhamos era o stitching. Em alguns casos era impecável, em outros casos era uma miséria e nós nunca tínhamos a opção de o fazer por nós. Portanto, era algo que causava sempre alguns problemas, e quando íamos fazer algum trabalho para um cliente que exigisse levar a Insta360 e não outra câmara qualquer. Eu lembro-me, por exemplo, o interior de um carro, onde não cabe uma câmara muito grande, tem que ser uma câmara muito pequenina. O stitching era sempre algo que nós ficávamos sempre de pé atrás e não gostávamos muito de trabalhar com a câmara dessa formato, mas era o que havia, não é? Pronto, agora com a Ricoh temos o stitching manual, ela faz logo o stitching automático, mas depois podemos definir algumas coisas, o que eu acho ótimo, acho brutal, especialmente para quem usa isto sem ser só para publicar nas redes sociais e quer fazer disto um serviço um bocadinho mais profissional. Acho que é top. E pronto, eu nem vou chamar review, vou-lhe chamar um preview da Ricoh Theta Z1, uma câmara que custa sensivelmente 1000 euros, mas que eu acho que, pelo menos para nós, quem trabalha na área, acho que é um equipamento essencial a ter na mochila, vamos chamar a mochila 360. Acho que é um equipamento essencial, visto que é pequenino, dá para pôr em certos sítios que câmaras maiores não dão, câmaras profissionais já são um pouco maiores, não dão, e então acho que sim, acho que está aqui uma câmara muito interessante para quem anda nesta área dos 360.
É totalmente recomendada por mim, acho que sim. Mesmo sem o update de firmware. Sinceramente não sei o que é que traz, mas totalmente recomendada. E pronto. Se vocês não gostam de 360, peço desculpa. Isto foi um vídeo completamente inútil para vocês. Portanto, o próximo não será sobre uma câmara 360. Obrigado por terem visto este vídeo e espero que tenham gostado. Para quem gosta de 360, espero que tenha dado aqui alguma informação útil, especialmente se estavam a pensar trocar ou comprar uma câmara deste género. Para quem não gosta de 360, peço imensa desculpa, mas já devem ter basado do vídeo, portanto, tudo tranquilo. Se não gostavam de 360 e agora até acham que isto é algum interesse, epá, espetáculo, bem-vindos. Nós trabalhamos bastante com 360, portanto, bem-vindos aqui ao gangue. E pronto, obrigado por terem visto este vídeo. Se gostaram, metam like, façam subscribe e até à próxima.